Muito boa noite, todos queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Que a paz do Divino Mestre possa nos envolver, hoje e sempre, e que nós tenhamos mais uma excelente noite nesse trabalho da divulgação da doutrina espírita, que já tem aí perdurado desde a época da pandemia, né? E a gente fica muito feliz, cada um que se conecta, cada pessoa nova que chega, porque vocês que estão aí do outro lado são o nosso combustível, né? Vocês que nos motivam a buscar sempre melhorar, a buscar sempre novos palestrantes, trazer amigos, mostrando essa unificação da doutrina espírita, estudando temas bastante relevantes,
principalmente para os dias atuais, né, que estamos vivendo. Então, esse trabalho é um trabalho maravilhoso e a gente fica, assim, muito feliz em contar com a presença de todos vocês, viu? Mandem sua mensagem, não fiquem escondidinhos aí, não. Mande sua mensagem, mesmo porque meu aplicativo mostra aqui para mim quando você está assistindo. Manda mensagem, tá bom? Que é uma alegria para a gente divulgar sua mensagem aqui e ter todos aqui conosco. Eu rapidamente quero dizer que está chegando a nossa feijoada, hein? A tradicional feijoada do mestre, em prol da nossa creche do Jardim das Hortênsias, né? Está chegando a nossa feijoada, nós vamos começar a divulgação em agosto, e a gente espera contar com a colaboração de todos. Feijoada maravilhosa, tá bom? Então, fiquem atentos aí nas nossas redes, que nós vamos já começar a fazer as divulgações, tá bom? E eu vou agora começar a dividir tela com a nossa querida Liz. A Liz, nós estávamos conversando aqui, ela é a Liz do Ismael e a Liz do Mestre Jesus, que ela disse que a segunda casa do coração dela é o Mestre Jesus. E a gente sabe da alegria de todos em recebê-la, e nós ficamos muito felizes em tê-la, Liz. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, Edu. Realmente, né? Mestre Jesus também é minha casa de coração, né? É a casa também que me acolhe com tanto carinho. Tenho amigos tão carinhosos, né? Amigos tão lindos, né? Que realmente é a casa de coração também. Muito legal, Liz. Obrigado por você estar aqui conosco. A gente tem uma noite maravilhosa, tá? Com bastante aprendizado, que a espiritualidade maior nos ampare, que a internet não nos passe uma rasteira. Com certeza, porque essa internet, eu vou te contar, viu? É a nossa pedrinha no sapato. Sempre aviso o pessoal, falo, pessoal, ó, tudo que é ao vivo, se cair, a tela fica preta, não desista de nós, a gente volta. Nós somos persistentes, tá bom? Com certeza. A gente não deixa a peteca cair, não. Não. É isso aí. Bom, hoje, pessoal, eu gostaria de pedir para um amigo meu muito especial, que ele está na UTI lá do Hospital São Paulo. O nome dele é Heitor Pelais. A gente trabalhou junto um bom tempo. Ele se aposentou agora faz 1 mês e meio e teve uma pneumonia muito forte, está enfrentando sérias dificuldades, está na UTI, está entubado. Então, que a gente possa unir os nossos pensamentos, não só para o nosso amigo Heitor, né, mas para todos que estão passando por situações de qualquer ordem difíceis, tantos irmãos que nós estamos vendo aqui na nossa cidade, tentando contra a própria vida, né, está parecendo um surto aqui em Araraquara, está até nos deixando assustados, né, tamanha quantidade de pessoas. Então, que a gente possa, então, fechar os nossos olhos, unir os nossos pensamentos e corações, porque mesmo estando pela internet, não estando junto presencialmente, existe uma energia que nos rodeia, que faz com que, pela força dos nossos pensamentos e de nossas intenções, as nossas vibrações de bem possam chegar a qualquer lugar, a qualquer canto do mundo, e que essa energia maravilhosa que estamos sentindo já nesses momentos de reunião, emanados em pensamentos de corações, inspirados pela espiritualidade maior, que nós possamos, então, nessa união, vibrar para todos os irmãos necessitados, para o nosso irmão Heitor, para a sua família, e com certeza eles irão receber. E que nós também possamos vibrar para os nossos familiares, nossos amigos, todos aqueles nossos conhecidos, e aqueles que estão aqui gentilmente conectados, assistindo, que essa paz, essa satisfação que nós estamos sentindo possa também encher os vossos corações, meus irmãos. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós, ó Pai, o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja.
seja. Nossa, eu senti uma energia tão boa aqui que eu fiquei até emocionado. Que Ai, coisa que bom. bonita. Liz, Oi. boa palestra, viu? Eu vou interagindo aqui com o povo. Obrigada. Depois já já a gente se encontra. Beleza. Tchau. Então, mais uma vez, boa noite, né, a todos aqueles que estão aqui chegando, né, no chat. Quantas pessoas queridas, né, quantos nomes que a gente vai identificando, né, e vai enchendo o nosso coração, de alegria, porque quando a gente se reúne, nós, não podemos nos esquecer, seja através da internet, seja pessoalmente, o convidado sempre é Jesus. Então, quando estamos, juntos, reunidos para buscarmos compreender, os ensinamentos de Jesus, a doutrina espírita, é, com certeza, porque nós estamos com saudades de Jesus. Então, todos nós aqui estamos porque estamos com saudades de Jesus. Queremos mais, queremos ouvir mais, né, sobre os seus ensinamentos. E hoje, nós trouxemos, o que eu coloco como sendo o primeiro discurso de Estevão. Justamente porque Estevão, o primeiro discurso, porque nós temos 2 discursos, né. O primeiro, nós vamos encontrar somente no livro Paulo e Estevão. E o segundo discurso, nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos. Obviamente que eu não vou ler tudo, né, eu apenas pensei alguns detalhes importantes, né, que ele veio nos trazendo nesse discurso, para a gente refletir um pouco sobre o nosso comportamento, sobre as nossas ações, sobre o nosso, as nossas escolhas, não é? Então, esse discurso a gente vai encontrar justamente em Paulo Estevão. Um livro belíssimo, não só na história que ele encerra, mas no conteúdo que ele nos traz. É um livro que precisa ser lido, relido e, sobretudo, estudado, porque ele nos traz ensinamentos profundos para que a gente realmente possa refletir e, e trazer para o nosso coração, trazer para nós. Nós sabemos que inicia, eu não vou contar toda a história, né, porque estou convidando vocês a lerem, né, o livro, mas eu tenho que começar por dizer quem foi Estevão, né? Estevão era Gesiel, e esse Gesiel, ele tinha lá a sua família, o pai, né? E a irmã, e, e para poder se livrar o pai de ser condenado, ele então assume os erros que o pai havia cometido. Mas, mesmo assim, esse pai foi também sacrificado. E Gesiel, ele foi condenado às galés, né? E naquela época, ser condenado às galés era justamente ir e apodrecer lá, né? Morrer lá, né? É como se fosse uma prisão perpétua. Mas nada foge aos desígnios do Pai, nós sabemos, né? Tudo está previsto pelo Pai, né? Tudo está em acordo
com o tempo do pai. E Gesiel, lá nas galés, ele foi chamado a, a cuidar de uma pessoa importante e que tinha pego uma doença. E Gesiel, então, ele foi e cuidou desse senhor com tanto carinho, né? Com tanta dedicação, que no final ele foi solto por este senhor. Ele assume a responsabilidade perante o capitão e ele solta Gesiel. Mas qual era o combinado? Era que justamente ele mudasse de nome, que ele não continuasse nem ali na região, porque poderia ser pego, e mudasse de nome. E aí ele passa a se chamar Estevão. E ele vai ainda muito fraco, porque ele pega essa doença também, né? Esse tipo hoje, né? A gente fala de virose, né? Então ele pega a mesma doença e aí ele vai ser encaminhado para a Casa do Caminho. E lá ele entra em conversa com Pedro, que era o responsável pela casa. E Pedro, então, diz a ele que Jesus já havia vindo, que Jesus já havia chegado, porque Gesiel, ele conhecia todo o Velho Testamento. Ele conhecia tudo aquilo, todas as leis, né, que Moisés havia trazido. Ele tinha um conhecimento aprofundado, né, de vários dos profetas, principalmente de Isaías, que ele dizia gostar muito. E Pedro fica assim encantado com a forma como Gesiel traz, né, os ensinamentos, e ele diz que Jesus já havia dito, porque Isaías diz que chegaria aquele que iria libertar, né? E todos esperavam por este que viria libertar o povo judeu do jugo romano. E nesse momento, Pedro diz que Jesus já havia chego, mas que não o entenderam. E Gesiel então pergunta, mas onde ele está, né? Aí Pedro conta toda a história e ele recebe de Pedro os pergaminhos de Mateus, né? Que eles escreviam e que depois fez parte do Novo Testamento. E quando ele pega na mão, né? E começa a ler, Gesiel, agora Estevão, ele diz: encontrei o tesouro da vida. Preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Olha que maravilha. É com este mesmo olhar que nós precisamos aprender a ver o Evangelho, a sentir esse Evangelho de Jesus como realmente um tesouro. O próprio Cristo, ele fala, né, que o reino dos céus é semelhante àquele que encontrou um tesouro, vendeu tudo para poder ter esse tesouro. Então, o Evangelho, que compõe todos os ensinamentos, todas as leis divinas, constitui esse tesouro. E nós precisamos, na verdade, aprendermos a nos saturarmos desta luz, porque o Evangelho é luz. E é no Evangelho de Jesus e depois
com os esclarecimentos da doutrina espírita, é que nós começamos a compreender as chaves dos enigmas humanos, de tudo aquilo que nos cerca, de quem somos, né? De onde viemos, para onde vamos, que são perguntas, questionamentos que a doutrina espírita vem nos ensinar. E é nesse exato momento, as preleções de Estevão eram tão maravilhosas que as pessoas então ficavam encantadas, e isso então chama a atenção dos romanos ali, né? E chama a atenção de Saulo de Tarso, que queria estar ali para ver, não é, até onde ia essas deliberações de Estevão, até onde ia, não é, os seus o seu discurso, a sua fala, se estava ou se não estava em acordo com Moisés, né? E ele vai até a casa do caminho para conhecer esse Estevão. E quando Estevão ele entra ali no recinto, né, que era próprio para as preleções, todos, né, falam: olha só, o Estevão está chegando, né, com muita alegria, porque todos adoravam aquilo que, como que Estevão interpretava o Velho Testamento, porque ele tinha, assim, vamos dizer assim, ele sabia trazer aqueles ensinamentos do Velho Testamento sob o ponto de vista de Jesus Cristo. E aí ele começa o seu primeiro discurso, a sua primeira fala, abrindo os pergaminhos de Mateus, no capítulo 10, nos versículos de 5 a 7. E lá está dizendo, né? Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Então, esses versículos, né, que nós encontramos em Mateus, é muito interessante a gente parar e pensar e refletir, né? Porque ele diz assim: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade de samaritano. Num primeiro momento, pode nos parecer que Jesus está sendo, assim, preconceituoso, não é? Que está restringindo o foco inicial, né? Então, num primeiro momento, realmente nos parece isso. E a outra frase que ele nos traz é justamente quando ele fala: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí, como entender tudo isso, né? Então, primeiro, nós precisamos fazer uma diferença. Quem eram os gentios, não é? Qual a diferença que existe entre esses gentios, não é, e os judeus? Existe diferença? Quem eram eles, tá certo? E, na verdade, a diferença que existe é só do ponto de vista, vamos dizer assim, qualquer pessoa que não nascia judia, ou seja, que não pertencia ao povo de Israel, era considerado gentil.
Então, gentil, não é? Vem da palavra gentilis, e que vai traduzir um termo hebraico intitulado goim, e que significa as nações ou os povos. Então, gentios eram as nações, eram os povos que não pertencia ao povo de Israel, que não pertencia a Israel. Então lá nós encontrávamos os romanos, os gregos, os egípcios, não é? Todos eles eram considerados gentios, tá certo? Então, quando Jesus diz, não ides aos gentios primeiro, né? Não ides aos gentios, é justamente por quê? Porque eles tinham uma ideia diferente. Eles tinham uma ideia diferente, eles eram, muitos deles, politeístas, os romanos eram politeístas, egípcios também, e na verdade, os judeus eram os únicos povos monoteístas, aqueles que acreditavam num Deus único. Então Jesus está falando, ide primeiro aos judeus e não ir aos gentios e nem aos samaritanos, justamente porque os judeus eram os únicos que traziam a ideia monoteísta. Os samaritanos da Samaria pertenciam também à classe dos judeus, mas eles, vamos dizer assim, passaram a compreender de uma forma diferente, tinha muitas coisas que eles não aceitavam. Então, isso é um ponto importante. Não que Jesus queria dizer, olha, vocês não vão porque vocês são o povo eleito, não é? E eles não são, então, na verdade, não é para ir. Não, não era nesse sentido. Mas era justamente para trazer e firmar essa ideia do Deus único, né? Do monoteísmo, o Deus misericordioso, não é? Deus justo, que é justamente aquilo que Jesus veio trazer. E isso é um ponto importante. Então veja que Estevão, ele começa por aí, começa a mostrar, não é, a importância de nós entendermos as leis divinas, entendermos aqueles 10 mandamentos, eles, né, principalmente, entenderem aqueles 10 mandamentos que regiam a vida espiritual deles. Mas ainda, ele diz, ide primeiro a casa, agora me deu um branco, mas ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veja, Jesus ele traz não o preconceito de raça, ele nos mostra a importância de continuar naquela linha, de trazer esses ensinamentos monoteístas, mas também mostra que Israel, né, os judeus, também eram as ovelhas perdidas. Por que que eles eram as ovelhas perdidas? Justamente porque eles vamos dizer assim, eles não estavam cumprindo exatamente com aqueles deveres que realmente eles precisavam cumprir. Perdidos no sentido espiritual. Ou seja, eles estavam distantes da essência do amor e da caridade que Jesus veio pregar, mas que Moisés já havia trazido isso. Tá certo? Então, veja, espiritualmente, isso simboliza o quê?
simboliza todas as almas que se desviaram das leis divinas. Então veja que o quanto isso fala de perto aos nossos corações, que nos leva a refletir exatamente até que ponto eu não sou, vamos dizer, desgarrada, até que ponto eu não sou essa ovelha, porque todos somos ovelhas, né, do Pai, e até que ponto nós estamos perdidos nos caminhos da essência do amor e da caridade. Porque, na verdade, é este trajeto, este caminho do amor e da caridade que vai nos levar, não é, a nos libertarmos dos nossos vícios, das nossas mazelas, das nossas paixões, o amor e a caridade. A caridade é o amor em movimento. A caridade é o amor em movimento, em ação. Quando nós pegamos, abrimos o livro dos Espíritos, está lá uma pergunta feita pelo codificador. Como Jesus entendia a caridade? E a resposta todos nós sabemos, na ponta da língua: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E a gente repete, mas nós precisamos aprender a mergulharmos nestes conceitos. Porque, veja, existe uma ação, existe um movimento, existe um trajeto para nós entendermos essa caridade. Essa caridade que Jesus nos traz, que os Espíritos nos falam, está fundamentado em 3 pilares. O primeiro pilar é a bondade, é eu ser bom, eu aprender a ser bom, eu buscar ser bom. Para eu desenvolver essa bondade em mim, um primeiro passo justamente é eu buscar ser humilde de coração. Então é a bondade, benevolência para com todos, não só para com aqueles que a gente tem aquela afinidade, aqueles que a gente gosta mais, mas ser bom, praticar o bem com todos. Porque somente sendo bom, eu vou conseguir aprender a ser indulgente. Indulgente é eu reconhecer as falhas do meu irmão. Eu reconhecer a intranquilidade que eles muitas vezes nos trazem. Eu reconhecer que muitas vezes eles ainda estão adormecidos, como eu estou também. Então eu vou ser indulgente, mas para eu ser indulgente eu tenho que ser bom. Para somente eu aprender a perdoar. E quando eu aprendo a perdoar, é porque eu já desenvolvi esses 2 instrumentos, a bondade e a indulgência. Então Estevão, ele traz essa questão, né, mostrando essas ovelhas perdidas da casa de Israel, mostrando que eles também estão, vamos dizer, perdidos no sentido espiritual, estão afastados da essência do amor e da caridade. E que era preciso resgatar tudo isso através de um processo de reeducação. Estevão continua o seu discurso. Meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites.
éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo. Hoje, meus amigos, nós somos livres. Nós somos livres para pensarmos. Nós somos livres para escolhermos o caminho que nós queremos seguir. Nós estamos livres dos dogmas, nós estamos livres das superstições, porque Jesus veio nos libertar. Libertar não naquele sentido de dizer, olha, a partir de agora vocês não vão ter mais dor, não vão ter mais aflições, porque isso não é uma realidade. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Portanto, as aflições fazem parte ainda da nossa vida. São consequências de causas que ainda, muitas vezes, nós não nos lembramos. De causas anteriores a esta vida, ou de causas nessa própria vida. Mas as aflições existem. E Jesus, ele foi claro, para que nós prestássemos atenção, porque nós teríamos aflições, mas ele havia vencido o mundo. Então nós teremos aflições, e nós podemos vencer essas aflições, vencer esse mundo de aflições que nós guardamos em nosso coração, em nossos sentimentos ainda, muitas vezes, tacanhos, muitas vezes escondidos naquelas sombras das imperfeições que nós trazemos. Então, Estevão, ele chama a atenção daquelas pessoas para que eles não continuem escravos, mas sim que eles procurem a liberdade de raciocinar, a liberdade do querer, a liberdade da escolha que eles deveriam ter. Porque Jesus estava ali como pastor e ele iria reunir todas essas ovelhas. Continua Estevão nos dizendo, amados, onde andarão aquelas ovelhas que não souberam, não puderam esperar? Procuremo-las para o Cristo como dracmas perdidas do seu desvelado amor. Anunciemos a todos os desesperançados as glórias e os júbilos do seu reino de paz e de amor imortal. Olha que expressão essa de Estevão. Ele estava completamente muito bem intuído, porque ele pergunta, cadê aquelas ovelhas que não conseguiram esperar, que tomaram os caminhos errados, que não pensaram, que não raciocinaram? Nós vamos deixar de lado? Não, ele diz, vamos procurá-la. E aí ele cita a parábola do dracma perdido. Não é? Vamos procurar essas criaturas para que a gente possa despertar nelas a esperança, para que a gente possa mostrar a ela que existe um reino, sim, de paz, de amor imortal, como ele nos diz, que existe esse reino de Deus. Mas para isso a gente tem que buscar, ou seja, nós não permanecermos no sentido de desesperança, de desestímulo, de desânimo, porque as aflições estão aí, mas nós precisamos ter a confiança no Pai Criador, a confiança em Jesus, mantermos essas esperanças em nós, lutemos para que a gente realmente possa encontrar caminhos melhores.
Era isso que Estevão estava querendo falar àquelas criaturas, que elas não sucumbissem diante de todas aquelas situações, porque era um povo sofrido. Como muitas vezes hoje também somos povo sofrido. Continua, a lei nos retinha no espírito da nação, sem conseguir apagar de nossa alma o desejo humano de supremacia na terra. Olha só que maravilha! E hoje é como se nós pudéssemos estar escutando Estevão nos dizer, não é? Que é vamos dizer, com todas as coisas que muitas vezes encontramos pelos nossos caminhos, não é? Nós não podemos deixar de lado o desejo de alcançarmos a supremacia na terra. Bem-aventurados os aflitos, porque herdarão a terra. A terra como planeta físico, porque vamos passar para um planeta de regeneração, ou até para uma terra interior que a gente consegue realmente herdar a terra do nosso coração, a gente segurar as rédeas de nós mesmos. Então nós vamos deixar a questão do dominador, daquele que queira muitas vezes nos levar para caminhos distintos daquele ideal que eu, na verdade, busquei encontrar, que eu teci para mim. Todos nós, queridos irmãos, temos um ideal, que a gente permaneça firme nele, apenas buscando alguma coisa que melhore tudo isso. Então, à época, eles eram dominados, né? Eles eram dominados. E Estevão fala, mas o Cristo, ele não veio nos dominar, ele veio nos libertar para sempre. Ou seja, veio libertar a nossa consciência, veio fazer com que a gente pense, veio nos mostrar, na verdade, que caminho eu preciso seguir, que é justamente o amor uns aos outros. Como ele mesmo, Jesus, ensina, amai-vos, e o Espiritismo vem trazendo, amai-vos os primeiros mandamentos e instruí-vos o segundo. Allan Kardec nos fala do sentimento e nos fala da razão. A razão a gente obtém, a gente evolui a partir do estudo, da observação. E Jesus veio trazendo isso para nós. E continua, Estevão, o seu reino, esse reino que ele está convidando todos nós indistintamente, é o reino da consciência reta, do coração purificado ao serviço de Deus. Consciência reta é o caminho do meio que veio sendo trazido por vários estudiosos, né? Então ele vem falando do caminho do meio. Buda nos fala do caminho do meio. Caminho do meio é o caminho reto. É aquele caminho que não se desvia, não se desvirtua. Não se desvirtua das ilusões que a matéria nos traz, porque a doutrina espírita veio nos ensinar qual seria esse caminho do meio. Continua Estevão, seus discípulos amados virão de todos os quadrantes, virão de todos os lugares. Somente o seu evangelho
confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. Então veja, os discípulos de Jesus não eram somente aqueles que estavam ali, os apóstolos, os outros discípulos que se encontravam ali com Jesus, não. Os discípulos somos todos nós. Todos nós somos os discípulos de Cristo. Todos nós, por isso que ele diz que vem de todos os quadrantes, vem de todos os lugares. Vem de todos os lugares. Porque para construir o reino de Deus na terra, precisa primeiramente construir o reino interior, o reino de Deus interior. E para isso, para ser alguma coisa que se exteriorize, é preciso que esteja em todos os lugares. Não só aqui na cidade de Araraquara, não só na cidade de Matão, não só na cidade de São Paulo, no país Brasil, no país Europa. Não! Todos os lugares. Porque somente com o Evangelho, somente vamos dizer, buscando como caminho esse Evangelho, é que nós vamos ter paz e liberdade. Paz e liberdade. A liberdade de pensar, a liberdade de não ser, de escolher aquilo que eu preciso para mim. A paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que Jesus veio trazer. E aí continua, não é? O discurso, não é? Estevão vem continuando a falar, o discurso é muito grande, né? E aí vocês vão depois buscar, né? Cada linha é um cabedal, né, de ensinamentos. Mas logo à frente, Estevão ele diz: o Cristo é a substância da nossa liberdade. Dia virá em que seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo de fraternidade e de luz. Porque é exatamente isso que nós precisamos aprender: a fraternidade, a solidariedade. Tudo no universo é solidário. Tudo no universo está em harmonia. E nós precisamos estar em harmonia também. E essa harmonia nós só vamos conquistar a partir desses elementos desenvolvidos em nós: fraternidade, solidariedade. E o Cristo é a nossa substância. É Ele que vai nos auxiliar. E continua, então, compreenderemos desse jeito, então compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos, em face da lei de Moisés, a lei humana. O Evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo, o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei, éramos servos. Com o Evangelho, somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Ou seja, não mais aquele pai que castiga, não mais aquele pai que que impõe as coisas, não mais isso. O Pai, nós aprendemos com Jesus que Ele é amoroso, Ele é misericordioso e Ele é justo. Mas olha que interessante, quando Ele faz a distinção entre o Evangelho e os 10 mandamentos. O Evangelho é divino.
não é? Então, ele traz Jesus e traz Moisés, traz os profetas. Então, veja, o evangelho é divino. Moisés é o condutor. Moisés, ele recebeu aquelas leis, não é? Para dar àquele povo, para conduzi-los. Veja que Estevão está trazendo o Velho Testamento. Saulo estava lá sentado, escutando, bravo. Nós vamos ver, né? Ele estava bravo, estava inconformado. Mas veja, o evangelho é divino. Moisés é o condutor. Os profetas, todos aqueles que vieram, foram mordomos fiéis, não é? Seguiram à risca o que tinha que ser. Agora, Jesus, ele veio nos trazendo esse evangelho do Pai, aonde nós somos filhos livres de um Pai amoroso. O Cristo edificou entre nós o seu reino de amor e paz, sobre os alicerces divinos, o evangelho de Deus. Jesus veio trazer o evangelho divino, não é? A sua exemplificação, ou seja, Jesus não escreveu nada. Jesus falou. Jesus utilizou da palavra, da linguagem falada, traduzindo em ação, através do exemplo. Então, Jesus, ele veio, vamos dizer assim, ele veio edificar este evangelho de paz, este reino de paz e de amor, que ele convida todos nós a participar, não é? E aí, o evangelho, ele continua dizendo, é amor em sua expressão mais sublime, porque se nós buscarmos o evangelho todinho de Jesus, nós vamos ver que da primeira palavra à última, Jesus se refere ao amor, à caridade. E continua, não é? Estevão a estar falando, não é? E ele encerra, né? Depois disso ele encerra. Só que Saulo estava muito nervoso e não queria deixar o Estevão ir embora. E ele vai querer discutir com Estevão. E aí então, olha só o que Estevão responde a ele. Não poderei discutir. Por quê? Perguntou Saulo, irritadíssimo. Estás intimado a prosseguir. Amigo, elucidou o interpelado calmamente. O Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se tendes alguma acusação legal contra mim, exponde-a sem receio, e vos obedecerei. Mas no que pertence a Deus, só a Ele compete arguir-me. Ou seja, evitar discussão. E como ainda queremos discutir? Como ainda, muitas vezes, nos colocamos na posição de sabedores de tudo? Como ainda achamos que nós somos melhores do que o outro? Como ainda nos colocamos na posição de que temos uma interpretação muito maior e discutimos pelo Evangelho. E discutimos por Cristo. Mas Cristo não nos leva à discussão. Então, não posso discutir. E aí, por que você não pode discutir? E aí, então, olha só o que ele fala.
Jesus ensinou, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, o que é material, o que é espiritual. Se você tem coisas contra mim, do ponto de vista material, venha e converse. Mas do ponto de vista espiritual, não existe discussão. É o respeito, é o amor, é a caridade. Continua Estevão, no tocante ao Evangelho, já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo o que tenho ao meu alcance. Veja que ele não se colocou acima de Saulo. Ele falou aquilo que ele conhece, é o que nós precisamos aprender a aceitar. Nós falamos aquilo que nós conseguimos, porque nós não temos o conhecimento todo da verdade. Nós não conhecemos toda a verdade. A doutrina espírita nos esclarece sobre isso. E continua, quanto ao mais, este templo humilde é construção de fé, e não de justas casuísticas, não de brigas, discussões. E muitas vezes levamos brigas, discussões para dentro dos nossos templos de oração, onde lá é que nós deveremos aprender a estar em ligação com o Pai. Sem brigas, sem discussões, mas sendo bom, sendo indulgente, aprendendo a perdoar. Este é o caminho, o grande caminho que nós precisamos aprender. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Vou repetir essas palavras para encerrarmos. No tocante ao Evangelho, replicou Estevão, já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo o que tenho ao meu alcance. Humildade. Quanto ao mais, esse templo humilde é construção de fé e não de justas casuísticas. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Por que discutir? Por que discutirmos muitas coisas, muitas vezes, pela inutilidade? Enquanto o trabalho verdadeiro requer o nosso esforço. Pensemos nisso. Uma boa noite a todos. Liz, muita coisa para a gente refletir, né? Que mensagem linda, linda, maravilhosa. Quanto estamos discutindo, principalmente nos dias atuais, né? Então, qual centro é melhor, o meu ou o outro? Qual é que fala melhor, eu ou o outro? Para que isso, se o trabalho do Cristo é para todos? Exige de nós esforço, cada um vai dar aquilo que tem. Que como Estevão colocou, cada um dá aquilo que tem. Aquilo que pode dar. Ninguém é melhor do que o outro. Isso em termos, inclusive, de religiões, né? Diversidade das religiões. Cada um dá o que tem. Se está fora da verdade ou não está, é só a Deus que eles vão estar, como se diz, está lá sujeito ao que Deus acha que deva estar, né? Nós temos a liberdade de escolha,
Se escolhermos mal o caminho, a consequência virá. Se escolhermos bem, a consequência também virá. Seja mal, seja boa, depende das nossas escolhas. Eu achei esse discurso, mas assim, eu trouxe muito poucas coisas. É maravilhoso esse discurso. E aí depois tem o segundo, né, que a gente encontra em Atos dos Apóstolos, logo depois que ele é preso, né, que ele tem que responder ao Sinédrio. É maravilhoso também. Então, incrível que nós, às vezes, nessa própria encarnação, nós já frequentamos outros templos religiosos. Por exemplo, eu não nasci espírita. E é incrível, porque a doutrina espírita ela veio no momento certo na minha vida. E a gente vê, por exemplo, aquela pessoa que tem a imagem ainda de um Deus punitivo, é porque o grau de evolução dela atingiu aquela maturidade do senso moral. E essa imagem de um Deus punitivo que ela tem livra ela, muitas vezes, devido às suas más inclinações, de cometer atos terríveis. Então, futuramente, mais esclarecida, com mais maturidade do senso moral, ela vai evoluindo dentro das próprias religiões, dos próprios entendimentos. E a gente às vezes fala: minha religião é melhor que a sua, meu Deus é melhor que o seu, né? Tudo tem o seu tempo, né, Liz? É muito interessante. Muita gente vai aprendendo a todo dia. Esse discurso é maravilhoso. Parabéns, viu, Liz? Ah, ele é muito. Ah, muito. Aliás, o livro inteiro, né, Edu? O livro inteiro ele traz assim, toda vez que eu leio, eu já li lá uma pancada de vezes, né? Mas toda vez que eu leio, tem lá, né, algumas coisas que eu falo, nossa, eu não percebi isso. Tá todinho escrito meu livro. Legal, legal mesmo. Obrigado, viu, Liz? Uma Eu alegria que sempre agradeço. ter você aqui presencialmente. Presencialmente é melhor porque eu ganho um abraço seu, né? Mas aqui, aqui a gente se abraça em energia, em pensamento, em Ah, coração. sim, com certeza. Só avisar o pessoal que domingo presencialmente nós teremos a Elaine Zinato na palestra presencial lá às 9 horas da manhã no Mestre Jesus. E na terça-feira a Márcia Patiulho, lá de Ribeirão Preto. Já frequentou a nossa casa, o Mestre Jesus, aqui em Araraquara. Hoje ela trabalha numa casa espírita de Ribeirão Preto. E que todos possam estar presentes, né? Nosso público é um público muito bom, é uma alegria recebê-los. Às vezes alguns se afasta, mas volta. Hoje o Jucimar, um amigo nosso, um grande amigo nosso lá de Belo Horizonte, voltou. Ele falou: voltei. Eu falei: puxa vida, que alegria, Jucimar, ver você aqui. A gente fica muito feliz. É uma semente que é plantada, né? E a gente conta com todos, um vai ajudando o outro, todos nós juntos aprendemos sempre. E agora, então, Liz, você poderia fazer a prece de encerramento para a gente? Sim, faço. Então eu convido a todos, nesse instante, a mentalizarmos a figura de Jesus, essa figura amorosa que nos fortalece, que nos alegra o coração, que nos harmoniza, que nos traz paz, e possamos agradecer por todos os ensinamentos que ele veio nos trazer. E que a noite de hoje, essa noite em que nós estivermos mergulhados nos seus ensinos, que possam constituir as nossas vibrações de coração e possa alcançar todo o nosso planeta Terra. Os nossos irmãos em enfermidade, os nossos irmãos em desesperança, agoniados, amargurados, aos lares, aos asilos, aos orfanatos, às penitenciárias, aos hospitais, aqueles irmãos que se encontram nas ruas, muitas vezes sem ter um teto, não ter o que comer muitas vezes.
que as nossas vibrações possam alcançar cada coração neste momento de luz, para que cada um possa, a seu tempo, descobrir Jesus e abrir as portas do seu coração para que ele ali possa estar presente. Que assim seja. Que assim seja. Liz, um grande abraço de todos do Mestre Jesus, muitas mensagens, muitos irmãos aqui conosco, muita paz, né? Uma excelente noite para você, toda a sua família. A todos que estiveram aqui presentes, nosso fraternal abraço, a nossa gratidão por estarem conosco nesse trabalho. Divulguem, curtam a nossa página lá do Facebook, curtam a página do Centro Espírita Ismael, o trabalho, procurem a Liz nas redes sociais, vejam o importante trabalho que ela faz, semeando luz, né? E que a gente possa sempre estar nesse caminho, evoluindo sempre, né? Sempre. E que a hora que chegar ao fim da nossa atual encarnação, que a gente possa olhar para trás e dizer, valeu a pena, né? Estou voltando um pouquinho melhor do que quando eu cheguei. Né? E se também estivermos voltando de igual tamanho, não tem importância, tivemos aprendizado. Pelo menos não se endividou mais. Não. Olha só que coisa boa, né? Que coisa boa. Então, um grande abraço a todos. Elaine mandou mensagem aqui agora. Ó. Próxima domingo é você lá no Mestre Jesus, hein? Tchau, pessoal. Tchau, Liz. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima, Liz. Até. Tchau, tchau.